Abra aí a sua Bíblia no Salmo número 140 e vamos ler apenas o versículo 7. Salmo 140, verso 7. Vamos fazer a leitura dessa palavra. Salmo 140, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: Ó Senhor, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua proteção. Obrigado pela Tua palavra que o Senhor quer ministrar mais uma vez ao nosso coração. E aqui estamos para ouvir a Tua voz. Nenhum de nós veio aqui interessados em doutrinas de homens, em filosofias do mundo, mas na palavra que procede do Senhor, porque ela é a verdade que liberta, é ela que alimenta o nosso espírito e é dela que precisamos. E por isso oramos ao Senhor te pedindo, fala conosco pela pregação da Tua palavra. E para isso, Pai, usa a minha vida que eu entrego em Tuas mãos mais uma vez, pedindo graça, misericórdia, pedindo a unção do Espírito Santo sobre a minha vida, para que eu possa ministrar a Tua palavra e todos nós sermos abençoados por ela. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amém, irmãos. Nessa palavra, no Salmo de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem de Deus, ele faz aqui uma afirmação dizendo que o Senhor é a força da sua salvação, mas ele chama a atenção aqui para um detalhe, que Deus protegeu a sua cabeça no dia da batalha. E aí, meditando sobre essa afirmação da proteção da cabeça, pensando como isso é importante para nós, né, irmãos? Porque, veja bem, o ferimento mais letal é aquele que é na cabeça, não é, queridos? Se alguém atira para matar, normalmente atira onde? Atira na cabeça, no coração também, né? Mas é na cabeça que reside praticamente todos os comandos do nosso corpo, né? Toda a nossa energia vital está na nossa cabeça. Então é importante que ela seja protegida. Talvez seja por isso que você, quando vê um filme de guerra, quando vê um soldado indo para a batalha, você não vê sem um capacete, você vê? Não, ele usa um capacete. Por que todo soldado usa um capacete? Para proteger a cabeça. O motociclista, na rua também, você o vê com capacete, a menos que você esteja numa comunidade, né? Mas normalmente você vê o motociclista com capacete. Por quê? Porque vai proteger a sua cabeça, porque é a área vital, aonde um ferimento certamente pode ser fatal. Então é muito importante proteger a cabeça. Fisicamente, estou aqui falando, e Davi diz aqui no Salmo que Deus protegeu a sua cabeça no dia da batalha. E aqui a gente pode trazer um contexto que não é apenas físico, mas também espiritual. Houve uma proteção de Deus espiritual sobre a vida de Davi nas inúmeras batalhas nas quais ele já se envolveu, né? Então ela é o alvo do inimigo também. Quando o inimigo quer destruir, ele vai tentar de alguma forma nos ferir na cabeça, porque ferindo na cabeça, o corpo todo vai se desmoronar, não é? E o próprio Senhor Jesus uma vez fez essa afirmação lá em Mateus, que eu quero ler com você agora, Mateus capítulo 26, aonde ele nos diz no versículo número 31, de Mateus, capítulo número 26, Mateus 26, no verso 31, se referindo até a ele próprio, ele diz: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então ele seria ferido, e havia certamente um risco, como de fato aconteceu, as ovelhas se dispersarem, não é? Porque o pastor, o representante aqui, o cabeça, não é?
daquele grupo, ele seria ferido. E então, certamente, haveria uma dispersão, há um prejuízo quando você fere a cabeça, quando você ataca o cabeça. Veja, numa guerra, normalmente se procura neutralizar o comandante principal, o presidente daquele país, o chefe daquela nação, porque isso faz com que a guerra, então, seja vencida. Então, veja essa tática do inimigo, certamente que é alguém astuto, né, e que dia e noite trabalha contra nós, de alguma forma vai também tentar nos atingir assim. Quando o chefe da família é alvejado, então a família normalmente sofre as consequências. Quando o pastor é ferido, a igreja toda sofre as consequências, e por aí vai, não é? Quando você olha para essa palavra. Então, pensa bem, nós temos um inimigo, nós temos alguém que a Bíblia diz, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando nos fazer mal, e certamente se ele pode agir de forma mais eficaz, vai tentar atingir a nossa cabeça. Mas, em contrapartida, a Bíblia diz que nos foi dada também uma proteção. Veja, essa mesma proteção que Davi mencionou aqui, ter recebido de Deus no Salmo 140, a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 6, no versículo 17, você conhece o texto aí da armadura de Deus? Olha o que Deus fala aqui para nós no verso 17. Tomai também, o que, irmãos? O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Paulo descreve as armas espirituais do bem, aqui no texto conhecido aqui como armadura de Deus, ele fala de um capacete. O capacete da salvação. Veja que é exatamente o que Davi menciona lá no Salmo 140, verso 7. Ele diz, Deus é a força da minha salvação e protegeu a minha cabeça. Então ele fala que nós cristãos temos um capacete para também proteger a nossa cabeça. E esse capacete associado à nossa salvação. Você foi salvo por Deus. Você que crê em Jesus foi salvo, você é salvo, você está salvo e você está a salvo. Tudo isso foi feito por Jesus. Agora, como todo capacete, ele precisa ser usado. Concorda comigo? Ah, eu tenho um capacete maravilhoso. Aliás, tem algum motociclista aqui além de mim? Tem mais motociclista aqui na igreja? Você sabe quanto custa um capacete bom? Você já sentiu na pele o preço, né? Agora ele pode ser muito caro. Lindo capacete. Na estante, não vai me proteger, vai? Não vai. Ele só me protege se eu o colocar na cabeça. Senão ele não me protege. Se ele ficar guardado, se ele ficar numa estante, se ele ficar longe, ele não vai proteger. Ele só protege quando é usado. Da mesma forma na armadura de Deus. Deus diz que tem aqui um capacete para nós. Capacete da nossa salvação, que é para nos proteger, mas que precisa ser também colocado, precisa ser usado por nós. Então, nós precisamos desse capacete para proteger a nossa cabeça. Para que serve um capacete? Para proteger a cabeça. E por que a cabeça precisa ser protegida? Já disse aqui no início, porque ela é o alvo principal do inimigo. Ele vai tentar nos atingir na Estamos falando de um soldado, de um exército, não estamos falando de uma pessoa. A Bíblia diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então a nossa luta é espiritual e o nosso inimigo é espiritual, é um ser espiritual que luta contra a nossa cabeça. Ele não vai dar um tiro na tua cabeça. Ele vai tentar de alguma forma atrapalhar a tua mente. Porque é na nossa cabeça que está a nossa mente, os nossos pensamentos. Então é aqui que ele vai tentar, de alguma maneira, atuar. Para quê? Para nos derrubar. Para nos deixar de fora do exército. Porque Paulo também diz nesse texto, né, da armadura, ele fala de toda a vestimenta que está disponível. Mas Paulo também compara um cristão, quando escreve a Timóteo, como um bom soldado de Cristo. Ou seja, figuradamente, nós somos soldados no exército do Senhor. Você já ouviu falar de doenças psicossomáticas? O que são doenças psicossomáticas? São doenças físicas que são provocadas por um problema mental.
na mente. Há um problema na mente e isso promove um efeito físico, um sintoma físico. Quantas são as enfermidades hoje que são tratadas, mas que precisava se tratar a origem, e não apenas o que ela está provocando no corpo, mas sim a mente que está gerando aquilo tudo. E hoje você tem aí um monte que a medicina já reconhece como doenças que sofrem uma grande influência do estado mental da pessoa. Doenças de estresse, você já ouviu falar nisso? Eu estou com isso assim porque eu estou estressado, estou com essa psoríase, estou com essa coceira, estou com esse troço aqui porque tá aquela pálpebra que treme. Alguém tem isso aqui, né? De vez em quando dá aquela tremedeira, você está cansado, está estressado, né? A tua mente, de repente, está sobrecarregada, e isso é uma área, muitas vezes o inimigo usa para atacar, porque ela vai produzir certamente uma consequência mental e física. Então, eu tenho que me proteger. Eu preciso guardar a minha cabeça. Veja, Deus guarda, como disse Davi aqui no Salmo, mas Ele agora me deu o capacete. Então cabe a mim usar o capacete. Cabe a cada um de nós colocar esse capacete para que de fato ele me proteja. Então, para que a minha mente esteja protegida, eu tenho que usar o capacete. O capacete é da salvação. Então, eu tenho que impregnar a minha cabeça com as coisas de Deus. Eu tenho que impregnar a minha cabeça com a doutrina da salvação. Eu tenho que impregnar a minha cabeça com as minhas certezas de fé. Eu tenho que encher a minha cabeça de fé. E a fé vem pela palavra de Deus, então é ela que vai proteger a minha cabeça. O diabo vai sempre dizer algo contrário a ela. Não foi o que ele fez lá no Éden? Não é bem assim que Deus falou e trouxe outra versão. Mas se você tivesse a firmeza que teve Jesus quando também foi confrontado pelo diabo na tentação no deserto, sempre tentando deturpar a palavra de Deus, Jesus sempre respondia com o quê? Com a palavra. O diabo dizia, mas está escrito. Mas Jesus voltava para ele e dizia, mas também está escrito. E rebatia com a palavra. Porque a palavra estava impregnada. Mas quando você não tem a palavra, você é uma presa fácil. E aí toda sugestão maligna, toda coisinha que ele coloca na tua cabeça acaba germinando, acaba se tornando de fato a oficina, porque está vazia, não está plena, não está preenchida com os conceitos da palavra de Deus. E aí você se torna uma presa fácil do diabo. Então eu preciso ter em todo o tempo, primeiro, consciência de quem eu sou. Eu sou salvo em Cristo. Não porque eu mereço, mas porque Ele me deu isso de graça. Apenas porque eu criei, eu recebi a salvação, que não é por méritos para que ninguém se glorie diante de Deus, mas que é uma liberdade da graça que me foi concedida, uma misericórdia que me foi atribuída, e eu preciso o tempo todo ter consciência disso. Qual a minha situação diante de Deus? Eu sou filho de Deus. Você lembra quando, vou citando mais uma vez, quando Jesus é tentado no deserto? Qual o questionamento do diabo em todas as tentações? Se és filho de Deus. Ou seja, ele tenta colocar a dúvida de que eu sou filho. Como eu tenho pregado ultimamente, é isso que o diabo tem feito, coloca a dúvida, será que você está salvo? Será que não está? Será que essa manhã você não perdeu a salvação? Será que essa semana não aconteceu um problema? Será que você realmente é filho? O diabo não muda, irmãos, o diabo faz sempre a mesma coisa, a gente que cai nessa de bobo, porque o que ele fala para Jesus é, se és filho de Deus, faça isso assim, assim. Aí Jesus vai e responde para ele com a palavra. Mas Jesus tem a consciência de que ele é filho de Deus. Agora eu pergunto, você tem a consciência de que você é filho de Deus? Você tem a certeza da sua salvação? Ou você fica o tempo todo duvidando dela porque fica procurando méritos em você para merecê-la? Algo que a Bíblia diz que é imerecido. Se qualquer um procurar mérito, nenhum de nós merece. Mas o diabo vai trabalhar exatamente nisso, para trazer a dúvida. E trazendo a dúvida, uma pontinha de dúvida, ele já começa a arruinar aquilo que é mais importante, que é a fé. E aí a gente começa a adoecer mentalmente. Salvação é segurança. Salvação é livramento. Talvez a gente não entenda o que é salvação, esse é o problema. Você foi salvo porque você estava condenado à morte.
Você foi livre, você foi retirado. Como se estivesse no meio de um redemoinho que te jogava para baixo, você é sacado de lá. Isso é salvação. Foi isso que Deus fez com a gente. Esse é o capacete que eu tenho que colocar na minha cabeça. E aí não adianta o diabo vir duvidar da minha salvação, não adianta o diabo vir jogar na minha cabeça dúvidas sobre a minha filiação, porque eu terei essa certeza, esse capacete estará sempre em mim e eu não me deixarei levar por isso, porque quando isso acontece, a gente com a cabeça vazia, vazia da palavra de Deus, vazia dos conceitos de Deus, começa a dar ouvidos ao diabo. O que aconteceria com Jesus se ele desse ouvidos ao diabo? O que aconteceu com Adão e Eva no paraíso. Deram ouvidos ao argumento do diabo. Deram ouvidos à lábia diabólica, não é? E assim a cabeça se enfraquece. E a gente tem áreas da nossa vida que precisam ser protegidas por esse capacete. Porque é atingindo a cabeça que o diabo tem derrubado tantos de nós, irmãos. Na igreja, tantos têm sido derrubados porque tiveram suas mentes atingidas. E as mentes são atingidas em coisas muito comuns. Eu poderia citar aqui inúmeros problemas mentais. Quando a gente fala de problema mental, a gente pensa logo no maluco, né? Problema mental é muito mais do que isso, irmãos. Porque existem vários problemas mentais que não se traduzem numa loucura, como alguém pode pensar. Mas tem outros problemas que são mentais, mas que não te transformaram num louco, mas que derrubaram você em várias áreas da tua vida. Então são problemas que eu preciso me proteger. E eu já disse, a proteção é o capacete. E veja, a gente vai ver na Bíblia, que eu vou dar só 2 exemplos, podia dar um monte aqui, mas 2 exemplos só de áreas em que eu preciso proteger a minha cabeça. O primeiro deles, vamos a 2 aos Coríntios, capítulo 4, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8. Aqui Paulo dá um monte, mas eu vou pegar só esse versículo 8 aqui. Mas tem várias áreas. Ele diz assim, em tudo somos atribulados. Você tem tribulação? Tem. Jesus diz, no mundo passais por aflições. No mundo tereis aflições. Nós somos atribulados em tudo. Mas Paulo diz, porém, não angustiados. Angústia já é um problema. Ser atribulado é normal. Mas estar angustiado não é normal. Mas mais adiante ele diz, perplexos assim, assustado com isso, não esperava, aconteceu, estou perplexo, mas não estou desanimado. E aqui que está o problema, o desânimo. O desânimo é uma área da mente, não é uma área de um problema mental, que é o desânimo, não é físico como a gente pensa, não é? A gente às vezes pensa que o desânimo só vem do esgotamento físico. Ah, você trabalhou muito, você fez muita atividade física, agora você está cansado. Desânimo é além de cansaço. Cansaço é normal, todo mundo que faz alguma coisa fica cansado. Você fica cansado porque você usou o corpo. Agora, o desânimo é além disso. Desânimo normalmente é um problema que dá na mente. Porque estar desanimado quer dizer que você perdeu o ânimo. E aí naquele versículo que Jesus fala, no mundo tereis aflições, o que ele diz ali? Mas tende bom ânimo. Veja como a palavra de Deus tem a resposta para tudo, irmãos. Veja, eu vou ter tribulações, eu vou ter dificuldades, mas eu não posso perder o ânimo. Por que Jesus diz isso? Você já parou para pensar? Jesus quer ver a gente animadinho? É isso? Não! É porque ele sabe que se eu perder o ânimo, eu vou ficar desanimado. Como Paulo está dizendo aqui. Então, perdendo o ânimo, eu vou desanimar. Ou seja, eu vou perder a coragem, eu vou me deixar abater, eu vou ter vontade de desistir. Tudo isso vai acontecer com aquele que está desanimado. Porque é um estado de espírito que afeta as minhas emoções, afeta a minha vontade, afeta até a minha capacidade de pensar. É diferente do cansaço. Cansaço a gente fica cansado. Mas quando está desanimado, você não pensa direito.
você não raciocina direito, não é? Você tem as suas emoções mexidas, você tem a sua vontade mexida, e acontece, a pessoa sabe que tem que fazer, ela sabe, mas ela diz, eu não estou com vontade, não me vem vontade, porque eu estou desanimado. E aí, desanimado, você se torna uma presa fácil para o diabo. Não permita que haja uma queda desse nível de energia espiritual na sua vida. Esse é o desânimo que Jesus quis combater ao dizer naquele texto, você vai ter aflições, mas mantenha o bom ânimo. Não deixe você ficar desanimado por causa das aflições. E o que o diabo faz? O diabo, quando vê você aflito, ele diz assim, se você fosse filho de Deus, isso não estava acontecendo contigo. Se você estivesse firme com Deus, você não estava sofrendo desse jeito. Não é isso que ele faz? Ele sempre vem questionar. E é aí que quando eu não estou com o capacete da salvação, eu caio nessa conversa do diabo. E aí eu me desanimo. E aí quando eu me desanimo, eu não tenho força para nada, eu não tenho vontade para nada. Aliás, eu tenho a vontade de largar tudo. Vontade de desistir, vontade de não fazer mais nada, vontade de abandonar o barco, vontade de largar a igreja, vontade de largar Jesus, vontade de tudo. É só essa vontade que dá naquele que está desanimado, vontade de morrer, né, irmãos? A gente tem um exemplo bíblico, onde a Bíblia diz em primeiro livro de Reis, e eu quero ler contigo, verso 19, primeiro Reis, capítulo 19, verso 4, também todos conhecem aqui bastante esse texto. 1 Reis 19, 4 diz, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si o quê? A morte. E disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Quem falou isso? Elias. Elias fala isso depois de um grande embate, depois de uma grande batalha, e aí ele está tão esgotado, ele está tão, com todas as ameaças que estava sofrendo, com os problemas que estavam cercando ele, e chega um momento em que entra o desânimo no coração do profeta. Profeta, homem de Deus, fazia milagres em nome de Deus, mas o desânimo entra. Então, irmão, aqui não tem super-herói, não tem? Aqui tem gente, e todos nós estamos sujeitos a dar uma desanimada. Por isso Jesus diz, tenha bom ânimo, e eu preciso obedecer. Tem aqui o capacete, eu preciso usar, porque senão eu vou desanimar. Num momento de distração, Elias chegou a isso, e aí ele diz, basta, olha só, ele dá um basta na vida, pediu para si a morte. Toma, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ou seja, eu desisti de viver. Por quê? Porque eu deixei o desânimo chegar no meu coração. E isso pode acontecer com qualquer um. Então, como é que eu vou lutar contra isso? Capacete da salvação. Quem eu sou em Deus. O que Deus operou na minha vida. Quem eu era, quem eu sou agora. A salvação de graça que Ele me deu. Ele está cuidando de mim, Ele está comigo, Ele prometeu pelo Espírito Santo que estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. É isso que tem que animar a minha vida. E veja de uma forma prática, olha só também o que a Bíblia tem para nos mostrar em Mateus capítulo 14, num episódio que todo mundo conhece também. Mateus capítulo 14, versículo número 30. Quando Jesus anda sobre o mar, e convida Pedro para andar também, aí diz aqui o verso 30, reparando, porém, na força do vento, o que teve Pedro? Teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Quando que isso acontece com Pedro? Antes dele entrar na água? Não, isso acontece depois que ele já está na água, depois que o milagre já está acontecendo. Primeiro milagre, Jesus andando sobre a água. Aí ele chama Pedro, vem. Aí Pedro vai, bota o pé na água, não afunda e começa a andar. Mas no meio do caminho, a Bíblia diz que ele repara a força do vento.
E aí vem o medo. Quando entra o medo, começa ele a afundar. Então, o que eu preciso aprender aqui com isso? Eu sou forte enquanto eu não olho para a tempestade. Eu sou forte com Deus, creio nele, enquanto eu não olho para a força do vento. Enquanto eu não olho para a cara feia do diabo. Aí eu sou forte. Mas quando vejo a força do vento, vem o medo ao meu coração. Porque aqui todo mundo é gente. Gente tem medo, tem ou não tem? Só que eu não posso deixar o medo me dominar. Eu não posso deixar o medo me cegar. Porque o que o medo fez com Pedro ali? Cegou. E aí ele começou a afundar. E aí ele grita, Senhor, me salva. E Deus foi lá e salva. Só que nós já somos salvos. Deus não vai mais nos salvar. Você já é salvo. Então você só não pode olhar para a tempestade. Porque quando você fica olhando para a tempestade, você automaticamente fica com medo. E com o medo vem o desânimo. Então o que a gente tem como solução? Deus me oferece a sua palavra que alimenta a minha fé. O mundo e o diabo me oferecem os desastres, as catástrofes, os perigos, as confusões, e isso enfraquece a minha fé. Irmão, tem gente, aí depende de cada um tem uma força diferente que o outro. Mas tem gente que eu proibiria de ligar a televisão para ver qualquer noticiário. Porque é gente fraca. É gente fraca. Vê uma enchente, como teve lá, terrível, foi terrível. Aí tem gente que afunda junto, vendo uma cena daquela. Aí ligam a TV, vê um programa de televisão daqueles da Atena, desses troços assim, que é só sangue e desgraça o tempo todo. O que você vai fintir disso aí? Assaltou, matou, deu tiro, arrebentou, estuprou. E aí você fica como? Você sai daí, se a pessoa, como eu disse, depende de pessoa para pessoa. Gente mais sensível não pode ver, porque isso vai ser um problema para a sua fé. Isso é como você tirar o capacete nessa hora. E é na hora que você tira o capacete que vem a bala, irmão. É na hora que você tira o capacete que vai vir o ataque. E aí vai vir certamente o desânimo, é como Pedro olhando para a tempestade. Ao invés disso, olha o que a Bíblia diz em Hebreus. Vamos abrir na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 2 e verso 3. Olhando firmemente para onde? Para o da Atena? Não. Para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Olha o que ele diz aqui, ele diz tudo. Veja, olhe para Jesus, porque se você não olhar para Jesus, você vai acabar desmaiando na sua alma, você vai acabar se fatigando, porque tem um monte de gente contra você, o inimigo é contra a gente, tem inimigo que se levanta contra a gente sem razão nenhuma. Então, se você tirar os olhos de Cristo e começar a olhar para as ameaças, para tudo, foi o que aconteceu com Elias. Elias tira os olhos de Deus, que era o seu Senhor, que fazia milagres através dele, e começa a olhar para as ameaças. Aí o que acontece com ele? Afunda, já está pedindo para morrer. Já está dizendo, Deus, desiste, não vale a pena te servir não, é melhor o Senhor me levar, eu não aguento mais. Isso é papo de desanimado, irmãos, e a gente não pode desanimar. A gente precisa olhar para Jesus e não para as tempestades, não para as ameaças. Veja um versículo que Paulo também nos deixou, maravilhosamente inspirado, está em Filipenses 4,13. Aonde ele diz, e todo mundo conhece, bota na geladeira, bota no carro, tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, esse versículo na geladeira não faz milagre, esse versículo no vidro do carro não adianta nada, mas esse versículo na tua mente faz uma diferença danada. Você entende isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu não vou olhar para a ameaça, eu não vou olhar para a dificuldade, eu não vou olhar para o inimigo, eu vou olhar para Jesus. E eu vou crer que nele
eu consigo passar por tudo. Porque o que Paulo diz aqui termina no verso 13, mas tem os versículos anteriores, onde ele diz: eu posso até passar fome, eu posso isso, eu posso aquilo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque até nas dificuldades ele continua me fortalecendo, e isso é o que realmente importa, isso é o que faz diferença. Outro de Paulo para a gente fortalecer a fé, Romanos capítulo 8, vamos lá, aquele capítulo lindo de Romanos capítulo 8, mas agora no verso 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? As coisas estão aí, ó. A todo inimigo, todo mundo querendo matar a gente, todo mundo querendo perseguir. Que diremos à vista? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que é o capacete da salvação, irmãos. É isso que protege a tua cabeça das setas malignas que vêm para te desanimar. A aflição, Jesus disse, você vai passar, mas tenha bom ânimo. Agora, como ter ânimo se a minha mente só se abre para bobagem? Se a minha mente é uma oficina do diabo, ou porque está vazia, ou porque está aberta para essas coisas todas que o mundo coloca diante de nós. Isso só vai atrapalhar, isso só vai tirar a minha paz, isso só vai me enfraquecer. E certamente eu, enfraquecido, serei um alvo fácil para o maligno. De onde me virá o socorro? Pergunta o salmista. Vamos ler lá? Salmista, no Salmo 121. Salmo número 121, versículo número 2, você conhece? Salmo 121, verso 2 diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Tudo posso naquele que me fortalece. Meu socorro. É isso que você tem que impregnar a sua mente. Mas mente vazia, o diabo faz a festa. Mente sem a palavra de Deus, vem logo o desespero, vem logo o desânimo, né? Vem logo a falta de vontade, vem a vontade de morrer, vem tudo isso que passa, né? Porque está vazia e o diabo está ali fazendo a festa. E outro ponto que eu deixo para a gente encerrar essa mensagem, eu falei do desânimo, que é uma das armas do diabo, mas a outra também, e não menos importante, tem atrapalhado a vida de muita gente. Vamos lá em Filipenses capítulo 4, de novo. Filipenses capítulo 4, mas não mais para ler o verso 13, mas para lermos agora o verso 6, aonde Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O que ele fala para que eu não ande ansioso? E eu digo a você, proteja a sua mente do desânimo, como vimos aqui. Proteja a sua mente da ansiedade. E são duas coisas que derrubam também a gente. O desânimo, como já vimos, e a ansiedade vem logo depois. E a ansiedade é o mal do século, né, irmãos? É o mal que todos nós estamos muitas vezes lutando contra ela. Porque se apodera da nossa mente e causa um estrago tremendo. Proteja a sua mente da ansiedade. Como? Capacete da salvação. Palavra de Deus. Esse texto que lemos, não andeis ansiosos. Ao invés disso, ele disse, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e pelo agradecimento. Então, resumindo, Paulo diz assim, ao invés de ficar ansioso, ore. Ao invés de ficar nervoso, ansioso com o que vai acontecer ou vai deixar de acontecer, ore, fale com Deus. É uma grande arma contra a ansiedade. A ansiedade traz medo também, traz angústia, traz incerteza. Tudo isso é contrário à nossa fé. E o medo que é provocado pela ansiedade, ele acaba sendo também uma antítese do amor de Deus. Porque como a Bíblia lá diz em 1 João 4,18, a palavra de Deus diz, o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Então a ansiedade traz o medo para o meu coração. E o amor de Deus quer lançar esse medo fora. Então se eu me abro para a ansiedade, eu acabo resistindo ao amor.
eu não uso o capacete da salvação, eu não me protejo. E aí a ansiedade se apodera de mim. Veja, ela acaba se apoderando de mim, e aí como eu vou vencer? Como é que eu vou lutar contra isso? E aqui cabe esclarecer, há níveis, de ansiedade. Aquelas que eu consigo lutar contra elas sozinho, e aquelas que talvez eu precise até de medicação. E também nada de mal se isso aconteça. Mas há coisas que a gente pode fazer antes de chegar à medicação. Há coisas que a gente pode mudar na nossa mente, impregná-la com o capacete da salvação, com a palavra de Deus. Eu volto a repetir, é o melhor remédio. Mas para vencer, eu posso ocupar a minha mente. Porque como que a ansiedade chega? Ela chega quando eu começo a pensar no que pode acontecer, mas ainda não aconteceu. É aquele famoso sofrimento de véspera, Sofrimento de véspera, só o torcedor do Vasco tem hoje, Ele sabe que vai vir um jogo, só uma brincadeira assim. Mas é o sofrimento. Daqui não tem vascaíno, não. Aqui não tem. Tem vascaíno? Ah, meu Deus. Então, desculpa. Mas ele sabe, ou ele pensa que vai acontecer, e de repente não acontece. Não aconteceu, nem vai acontecer. Mas o pensamento do que vai acontecer já está me fazendo sofrer por algo que não aconteceu. Quando você pensa assim, você diz, isso não é racional, isso não é lógico. Você vai sofrer por algo que ainda não aconteceu. Eu não quero sofrer por nada, mas se tiver que sofrer, pelo menos por uma coisa que tenha acontecido. Não é melhor? Do que sofrer por algo que não aconteceu. Mas normalmente a ansiedade se manifesta dessa maneira. Eu começo a pensar e a minha mente vai trazendo desdobramentos, trazendo consequências, juntando problemas. Vai piorar, vai ficar pior. Eu recebo um diagnóstico, aí eu já morri. Você recebe um diagnóstico, já se imagina lá no caixão. Gente chorando em volta de você. E o que é isso? Peraí, isso é um diagnóstico. Pode estar errado, pode ter que fazer outro exame, pode ter outro tratamento, pode ter um monte de coisa. Então não é para eu me imaginar no caixão. Mas a ansiedade faz a gente pensar assim. E aí quando você já se imaginou no caixão, falta o que para você? Falta só te enterrar mesmo. Porque aí você já não faz mais nada, já não liga mais para nada, já fica igual uma barata tonta, andando para lá e para cá, e reclamando da vida e fazendo um monte de coisa. E aí não vai produzir absolutamente nada. Mas aonde está o problema? Na mente. Porque é a mente que começa a jogar contra você. Ela começa a pensar coisas que você, em sã consciência, não gostaria de pensar. A não ser que você tenha outro problema mental. E tem gente que gosta de sofrer, mas aí já é masoquismo, É uma outra variação do mal aí na mente, Porque normalmente você vai querer pensar em quê? Pensa aqui comigo agora. Você está em casa, sem fazer nada, cabeça vazia não, aí é a oficina do diabo, Mas você está ali. Você quer pensar em alguma coisa. O que você vai pensar? No jogo do Vasco? Não. Não vai pensar. Vai pensar no programa do Datena? Não. Vai pensar nos parentes seus que já morreram? A gente fica assim, Aí fica pensando nos parentes que já morreram. O que você vai fazer? Vai pensar nos lugares que você não foi? Dizendo assim, eu não fui. Vai pensar nas tristezas que a vida te deu? No que você pensaria se não tivesse nada para pensar? Se você é uma pessoa saudável, vai pensar em coisas boas. Você vai pensar em sonhos que você ainda pretende realizar, em viagens que você ainda pretende fazer, em visitas a pessoas que você gosta de ver, em estar com amigos você vai pensar. E aí tantas coisas mais você pode pensar, mas são todas coisas boas. Mas aí você não pensa nada disso e começa a pensar por causa dessa ansiedade em quê? Coisas ruins. E aí você acaba no caixão, já se vendo morto, antes mesmo de morrer. Então a receita bíblica para a ansiedade, além do capacete da salvação, tudo que ele representa, ainda no mesmo capítulo do capítulo 4 de Filipenses, veja, no 6 ele falou da ansiedade, igual o que ele diz no 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ele já me diz aqui no que eu tenho que pensar. Ah, mas se eu parar para pensar, minha vida está tão ruim, eu só penso em desgraça. Então não pensa na tua vida, mas também não pensa na vida dos outros não, né? Senão é um problema. Começa a pensar na vida dos outros, aí daqui a pouco está falando, porque a boca fala do que o coração está cheio, né? Então pensa nisso aqui. Olha o que ele está dizendo. Você não tem nenhuma coisa agradável para pensar? Pensa no que é verdadeiro, pensa no que é respeitável, justo, puro, amável, boa fama, virtude, louvor. Isso ocupe o seu pensamento. Como se o pensamento fosse uma caixa que precisa ser ocupada. A caixa vazia, vem lá o diabo e trabalha em cima dela, oficina do diabo. A caixa está vazia, o diabo vai lá e preenche. A caixa está vazia, eu tenho que preencher com coisas boas, com a palavra de Deus, capacete da salvação, não duvidando quem eu sou diante de Deus, não duvidando do que Deus já fez na minha vida. E agora, na hora de pensar, escolher no que pensar. Assim como eu posso escolher o que ver na televisão, você pode escolher? Você pode escolher o que ver, não pode? Eu também posso escolher o que pensar. Eu só penso em bobagem se eu quiser. Eu posso mudar o canal. Quando a minha mente começa a pensar em bobagem, você vai lá e muda o canal. Aí lembra de Filipenses 4:8, começa a pensar num louvor. Começa a pensar num salmo. Começa a pensar numa virtude, numa coisa boa, numa cena bonita. Tira a desgraça do Datena, começa a pensar em uma coisa legal que você viu. Aí, irmãos, a internet é assim, a internet tem um monte de porcaria, mas de vez em quando não vê umas coisas legais também? Você vê um caso bacana, um amor declarado, não é um amor praticado, coisas que edificam, que então, pensa nelas. Enche tua mente com isso, porque se você encher com lixo, o que vai acontecer? Vai acontecer o pior. Aí chega o versículo 11, do mesmo texto onde Paulo diz assim, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa é a escola que você tem que se matricular. É a escola que te ensina a viver contente, independente da situação. Porque Paulo está dizendo aqui que ele teve fome. E dificilmente alguém vai estar contente quando tem fome, quando está na pobreza. Ele diz assim, olha, não por causa da pobreza, ou seja, eu estou pobre. E aí alguém diz, pobre não pode ser feliz. É dinheiro que compra felicidade ou manda levar, sei lá, as brincadeiras que o pessoal faz. Mas é verdade isso? Paulo está dizendo, não é pela pobreza, mas é porque eu aprendi a viver contente, independente das circunstâncias imediatas. Teve dia de pobreza, teve dia de fartura, teve dia, né, que o boi estava na sombra, teve dia que o boi estava seco. É assim a vida de todo mundo, não é, irmãos? A vida, sim, ela tem altos e baixos. Não é só alegria, não, tem dia de tristeza, tem dia de problema, tem dia de dor, tem dia de tudo. Mas o que Paulo diz para a gente se matricular é nessa escola, onde a gente aprende a viver contente. Se ele disse que aprendeu, eu acredito que você também pode aprender, eu também posso aprender. É algo ensinável, não é nato, não nasce com a gente. A gente nasce com muito pouco, a gente nasce com instinto. Mas o que você aprende, você adquire ao longo da vida. Então você quer aprender com a vida o quê? Desgraça? Ou você quer aprender a viver contente? Você quer aprender a ter paz na tua mente? A ter a tua mente sossegada? Você quer aprender a ter uma mente não ansiosa? Ou quer aprender a ter uma mente desesperada, que só pensa no pior, que só espera o pior, que só fica sofrendo de véspera? É contigo. O problema está diante de nós, mas que a gente aprenda a viver contente. Aprenda a confiar. Veja também o que Paulo diz em Efésios, no capítulo 3, no verso número 20. Ele diz, ora,
aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele crê neste, que é poderoso para fazer muito mais do que eu imagino como sendo uma solução. Ou seja, ele está dizendo para mim e para você: aprenda a confiar em Jesus. Aprenda a confiar naquele que tem poder para te surpreender, mais do que as surpresas das tribulações, que às vezes te deixam perplexos, como Paulo disse, mas que você não fique angustiado. Para terminar, vai comigo lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, onde Pedro também nos dá aqui uma lição sobre essa ansiedade. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Veja, Pedro não nega a ansiedade, porque a ansiedade é uma realidade. Qualquer um de nós pode ter um momento de ansiedade. Eu só não quero é viver assim, porque não foi para isso que Deus me salvou, para eu viver nessa ansiedade. Mas a gente pode ter ansiedade. E aí Pedro diz: olha, pega essa ansiedade e lance ela sobre Jesus. Lance ela sobre Jesus, porque Ele tem cuidado de você. Jesus tem cuidado de você, de maneiras que às vezes você nem percebe, de formas que talvez você nem reconheça, mas Ele tem cuidado de você. Então, meu irmão, lance sobre Ele isso. Tire esse desânimo da tua mente, abra teu coração para Deus, coloque o capacete da salvação, renove a sua mente com a palavra de Deus, como Paulo também diz, para que Deus proteja a sua cabeça no dia da batalha, como ele disse a Davi, lá naquele salmo que a gente leu no início. Sabe qual é o dia da batalha? É hoje. Hoje tem batalha. Não é amanhã não, o pessoal diz só segunda-feira, né? Não, segunda-feira tem batalha também, mas hoje também, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, todo dia é o dia da batalha. Para que Deus proteja a sua cabeça, use capacete. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos falar com Deus? Eu queria fazer uma oração por você, irmão. Por você que, quem sabe, está precisando de um auxílio nessa área que você ouviu na pregação. Seja uma ansiedade, seja uma preocupação, seja um desespero, seja algum problema, vem aqui orar junto comigo. Eu quero orar por você, quero falar com Deus junto contigo, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Mas é hora de orar, como diz a palavra. Ao invés de desesperar, ora. Ao invés de desanimar, apresente a Deus o seu problema. Ele conhece a tua realidade, Ele sabe o que você está passando, mas Ele quer ver a tua oração. Se é contigo que Deus falou, vem aqui, vem orar, junte-se aqui aos irmãos, vamos orar juntos, vamos falar com o Senhor, colocar nele toda a nossa confiança, colocar nele toda a nossa esperança, e Ele certamente não há de desapontar nenhum de nós, mas que a tua cabeça agora seja protegida pelo Senhor, que Deus proteja a tua cabeça, que você use o capacete da salvação, que você tire teus olhos do mal, que você coloque tua mente em Deus e que você ocupe o teu pensamento com tudo que é bom. Faça esse exercício, muda de canal, troca. Você não é obrigado a pensar nessas coisas. Pai, em nome de Jesus, cuida dos meus irmãos aqui, Pai. Cuida dos teus filhos, Senhor, que precisam dar uma ajuda nessa área, que enfrentam, Pai, o desânimo, que enfrentam a ansiedade e tantos outros problemas que às vezes a nossa mente é acometida, porque o inimigo das nossas almas luta dia e noite para encontrar uma brecha, encontrar um lugar onde ele possa ferir, um espaço que eu tirei o capacete, um momento que eu deixei de lado essa segurança. É nesse momento que ele vai me atacar. Cuida dos meus irmãos, Senhor. Abençoa cada um deles, protege a cabeça, Pai. Protege e tira essa crise de ansiedade, meu Deus. Em nome de Jesus, faz um milagre. Tira essa crise de ansiedade, tira essa depressão, tira esse desânimo. Deus, em nome de Jesus, eu peço esse milagre na vida dos meus irmãos. Que o Senhor faça essa obra, que toda a glória seja tua, Pai.
Assim eu abençoo e oro pela vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Coloca o capacete, não tira nem um segundo. Guarda teus pensamentos, guarda a tua mente.